Neste vídeo apresentarei o estimador recursivo de mínimos quadrados em duas versões, uma sem fator de esquecimento, a outra com fator de esquecimento. Essa primeira imagem tem um objetivo duplo. Por um lado, quero dar uma ideia para vocês de qual é a matemática que é utilizada para desenvolver o algoritmo, e a outra é fazer a observação de que o algoritmo recursivo de mínimos quadrados, como conhecemos, ele corresponde a uma versão em que a matriz de covariância está normalizada pela variância do ruído. Okay? Muito bem. Essa expressão que aparece no capítulo 5 do livro é uma expressão alternativa a isto que a gente está acostumado a ver. Então, por exemplo, essa parte psi transposto psi inversa está aqui, né? Então temos um psi que multiplica a sua inversa, isso tudo dentro de um somatório. Isso daqui é que faz o papel da multiplicação das colunas e vetores das matrizes, né? E essa outra parte corresponde ao psi transposto y. A vantagem dessa representação é que o somatório ele é feito até um determinado instante k, e como veremos daqui a pouquinho, nós podemos fazer o somatório até um instante anterior e acrescentar uma parcela adicional. E dessa maneira começamos a gerar equações em que o resultado no instante k pode ser escrito como o resultado no instante anterior, k-1, com mais uma correção. Muito bem, antes de irmos para isso, vocês se lembram que a matriz de covariância do estimador de mínimos quadrados clássico, a gente escreve assim, psi transposto psi inverso, e aqui temos a variância do ruído que a gente aproxima pela variância do resíduo. Mas vou deixar indicado para constar. No desenvolvimento que veremos a partir de agora, que eu não vou detalhar, os detalhes estão na seção 83 do livro, a matriz de covariância ela é definida desta forma. Observe que, por analogia, ela é precisamente esta parte da equação do estimador, e corresponde a esta parte, que é isso daqui, a menos da variância do ruído. Portanto, a definição de matriz de covariância utilizada no desenvolvimento do algoritmo pode ser interpretada como a matriz de covariância normalizada pela variância do ruído. Muito bem. E agora um pequeno exemplo de como que se gera recursão utilizando esse tipo de nomenclatura. Vamos passar esse -1 para o lado de cá, então saiu daqui, veio para cá, e aqui esse somatório, que vai de 1 a k, faremos ele de 1 a k-1, e a parcela que ficou faltando ela é acrescentada externamente. Observe que para i igual a k, temos exatamente essa parcela. Ora, olhando para esta parte no colchete, comparada ao caso anterior, vemos que se trata de p de k-1 elevado a -1. Ou seja, temos uma recursão de p de k, inversa dele, como sendo o valor dessa grandeza no instante anterior, mais uma determinada parcela referente ao instante k. Então, com isso, vocês sentem como é que é a lógica por detrás do desenvolvimento do algoritmo de mínimos quadrados recursivo. É claro que isso aqui começa a crescer muito, né? Os detalhes estão no livro e não tem sentido eu ficar usando muitas transparências aqui, mastigando água para vocês. Okay? Depois, aqueles que tiverem curiosidade podem verificar os detalhes no livro. Nós vamos diretamente para o algoritmo. Esse aqui é o algoritmo, chamamos de estimador recursivo de mínimos quadrados. Okay? E aqui fazemos algumas observações, algumas das quais já havíamos feito antes.
A matriz de ganhos ela é proporcional à matriz de covariância. Isso significa que muita incerteza leva a muito ajuste, pouca incerteza leva a pouco ajuste. A equação de atualização do vetor de parâmetros, ela quase que lembra uma lei de controle PI. Essa é a parte integral, em que simplesmente acumulamos, usamos o valor anterior, mais uma parte proporcional ao erro. E esse erro, nesse caso, é a inovação, que basicamente é o quanto que um modelo que utiliza um vetor de parâmetros antigo erra ao tentar explicar o presente valor medido. E por fim, temos a expressão da matriz de covariância aqui nesse algoritmo. Então, uma cara muito mais simples do que no que desenvolvemos no vídeo anterior. E eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. A matriz de covariância no instante K é a matriz de covariância no instante K-1 menos uma certa parcela. Esse menos significa que há uma tendência muito evidente, né, da matriz de covariância ir reduzindo ao longo do tempo à medida que o algoritmo converge. Okay? Essa redução supostamente indica que o algoritmo, com os novos dados, vai ganhando confiança. Por um lado, isso é muito bom e até esperado, mas observe que como a matriz de covariância ela é utilizada para calcular o ganho K, se isso ficar muito pequeno, isso fica muito pequeno, isto diminui muito e o fator de correção também fica muito ineficaz. O algoritmo fica lento, fica preguiçoso, ele não converge ou converge muito lentamente. Então, algumas das técnicas de uso desse algoritmo, por exemplo, é travar a matriz de covariância, né? Eles vão monitorando o traço, por exemplo, depois que o traço atinge um certo valor mínimo tolerável, a matriz de covariância não mais é atualizada, ou seja, essa equação deixa de ser atualizada, a menos que a matriz de covariância volte a subir além do valor de limiar especificado. Muito bem, deixa eu avançar só mais um pouquinho e vamos tratar do caso de sistemas variantes no tempo. Então, se um sistema for variante no tempo, a dinâmica nesta ponta dos dados não é a dinâmica nessa extremidade dos dados. Então, não faz muito sentido ponderar os dados por igual, que é exatamente o que a gente vem feito desde o início deste curso, né? Todos os dados recebiam basicamente o mesmo peso, a menos o caso do estimador de mínimos quadrados ponderado, que me permitia ponderar diferentemente, mas nós não discutimos muitas alternativas quando foi apresentado o mínimos quadrados ponderado. Muito bem, o que a gente quer fazer? Se o sistema for variante no tempo, essa é a dinâmica mais atual, essa dinâmica de K está desatualizada. Então, nós gostaríamos de dar uma ponderação, mas uma ponderação que privilegiasse os dados mais atuais. Então, se eu fosse fazer uma curva de ponderação, a gente pode imaginar uma curva que fizesse alguma coisa assim, né? Então, o dado atual recebe peso máximo, que vamos chamar de 1, e depois, à medida que eu vou entrando no passado, isso aqui vai tendo pesos cada vez menores. Isso significa esquecer do passado, né? Razão pela qual o fator que vai aparecer logo a gente chama de fator de esquecimento. Muito bem, a lei de atualização desses pesos para a gente atingir este fenômeno, ela é dada dessa maneira, né? E eu não vou detalhar muito isso aqui leva algum tempo para a gente acostumar, mas observe que faz sentido. Então, vamos fazer um pequeno exemplo lançando mão dessas equações. Como que a gente interpreta esse indicador e esse indicador? Esse é o indicador do tempo. Então, é como se eu estivesse aqui no instante 100. Eu quero saber, aqui são os diversos pesos. Esse peso é o peso 100, esse é o peso 99, o peso 98, o peso 97 e assim vou descendo, e todos eles têm um determinado valor
quando calculado na iteração 100. Na próxima iteração 101, é como se essa curva toda arredasse para a direita e lá vou eu calcular essas coisas de novo. Né? Muito bem, então no instante 100, aqui 100, o peso indicado por 100 também é o máximo por definição, que é 1. Agora nós vamos começar a andar nessa direção, mas ainda referidos à iteração 100. Então, isso aqui não vai mudar, isso aqui vai ser 100 toda a vida. Então, vou passar para esse daqui, que é o peso 99. Por essa equação, então, eu tenho que é lambda, peso 99, ok? K menos 1, K é 100, 99. Okay? Agora, W99 no instante 99 é peso 1 por definição, então aqui ficou só lambda. Vamos para o 98. O 98, no calculado no instante 100, usamos essa equação, é lambda W98, e agora temos 100 menos 1, 99. Como essa diferença de 1, eu posso voltar a utilizar esse tipo de relação e eu vou descobrir que isso daqui é lambda. Lambda vezes lambda, lambda 2 e assim sucessivamente. Então a sequência é lambda 0, lambda A1, lambda 2, lambda 3, etc. E para lambda, nossa, que lambda horroroso, para lambda menor do que 1, temos uma curva desse tipo. Se lambda fosse 1, eu teria isso daqui, ou seja, não há esquecimento. Um lambda, suponhamos, 0,98, daria isso. Se eu reduzir o lambda, suponhamos 0,9, eu teria alguma coisa assim. E se meu lambda for absurdamente pequeno, por exemplo, eu poderia ter um fator de esquecimento que esquece dos dados antes do algoritmo convergir. Na prática, lambda encontra-se entre 0,99, vou pôr mais um 9 aqui, e alguma coisa em torno de 0,95, 96. Eu nunca vi tão baixo quanto isso. Normalmente, isso vai até, 0,97, 98, enfim. Esse é um parâmetro de ajuste de sintonia do algoritmo e não é necessariamente evidente ou óbvio como se ajustar, mas com um pouquinho de jeito e de prática acabamos fazendo isso. Muito bem, como que isso entra para o algoritmo recursivo de mínimos quadrados? Lançamos mão do estimador ponderado de mínimos quadrados e, utilizando as expressões mostradas na primeira imagem deste vídeo, nós colocamos os pesos aqui. Okay? E a partir daqui, o desenvolvimento do algoritmo segue as mesmas linhas que do recursivo de mínimos quadrados clássico, que eu também não mostrei para vocês, mas aparece no livro. Sendo assim, temos o estimador de mínimos quadrados recursivo, que já foi mostrado para vocês. Eu copiei ele aqui para mostrar onde é que aparecem as diferenças do estimador de mínimos quadrados recursivo com fator de esquecimento que a gente indica por lambda. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Apenas estes pequenos ajustes e esse algoritmo torna-se esse. E no caso de sistemas que variam com o tempo, é este que deve ser utilizado. Vamos encerrar com um exemplo. Isso aqui são dados coletados de um pequeno processo térmico. O processo aquece por transferência de energia de uma resistência para o processo e ele resfria por convecção. Então, a consequência disso é que essa subida é mais rápida do que essa descida. Mesmo voltando aqui para o mesmo patamar, vocês verão que os
os tempos associados são um pouquinho diferentes. A diferença não é muito grande, mas é o suficiente para os nossos propósitos. Muito bem, qual que é um bom desafio para esse problema? Vamos tentar acompanhar, monitorar de forma recursiva 2 parâmetros do processo, ganho e constante de tempo. Isso, a gente se motiva a essa decisão olhando para esse tipo de resposta que lembra muito uma resposta de primeira ordem. Então eu posso imaginar que esse processo é descrito por uma função de transcendência em tempo contínuo assim, né, com ganho e constante de tempo, que, como eu quero tratar do caso em tempo discreto, nós vamos discretizar utilizando uma relação de Euler, e essa função de transferência, então, se torna um modelo ARX de primeira ordem com um regressor de saída e um regressor de entrada. Parâmetros A1 e B1 incluem estes 2 parâmetros e o tempo de amostragem utilizado. Em particular, A1 é dado por essa expressão, B1 é dado por essa expressão. Esses são os parâmetros que o algoritmo vai me devolver. Mas eu não estou interessado em ver A1 e B1, eu quero ver a estimativa da constante de tempo no instante K e a estimativa do ganho no instante K. Bom, é só reescrever essas equações que a gente chega nas expressões que estão indicadas aqui, não existe nenhum mistério. O tempo de amostragem nesse problema foi 70 segundos e, como se trata de um algoritmo recursivo, eu precisarei fazer a sua inicialização, eu tenho que chutar parâmetros iniciais para o algoritmo. Então nós vamos fazer isso de uma forma bem tranquila, vamos pensar primeiro em termos do ganho, né? Então, ganho, a variação da saída pela variação da entrada, a variação da saída, olhando aqui, é qualquer coisa em torno de 25 sobre qualquer coisa da ordem de 10. Então, isso aqui é tudo muito aproximado, mas não precisamos mais do que isso. Okay? E em termos de constante de tempo, observe o seguinte, o sistema não começou, o ensaio não começou no zero, deve ter começado alguma coisa em torno de 1000, né? E 4.000, e bem antes de 4.000, parece que ele já havia estabilizado. Então, a constante de tempo provavelmente é menor do que 4.000, é menor do que 1.000, né? Porque pensamos em termos de 4, 5 constantes de tempo para acomodar. Então, vamos arredondar, vamos pensar alguma coisa em torno de 900 segundos. Essa constante de tempo, essa certamente deve ser um pouquinho maior. Mas para largarmos o algoritmo, vamos utilizar esses valores. Então, nós vamos começar esses valores, que aliás nós temos que traduzir esses valores para os parâmetros. Então, aqui eu tenho o parâmetro A1 na iteração 0 e esse aqui é o parâmetro B1 na iteração 0. E como nossa estimativa dessas condições for muito grosseira, eu quero dizer isso ao algoritmo. E a maneira de fazer isso, como discutido no vídeo anterior, é inicializar a matriz de covariância com valores razoavelmente grandes, indicando eu não tenho muita confiança nessas estimativas iniciais. Muito bem, começou o algoritmo, observe que isso aqui é iteradas, né? E isso aqui são exatamente o que eu quero observar. Isso aqui não é temperatura. Esse gráfico é o gráfico de ganho, esse é o gráfico de constante de tempo. O que vocês estão enxergando aqui é a inicialização do algoritmo. Como essa matriz de covariância ela é grande, então o algoritmo fica muito agitado, muito sensível, ele vai para cima, vai para baixo, isso é inicialização, né? E lá pelas tantas já houve uma certa convergência aqui menos. Essa é a parte que diz respeito ao aquecimento. E aqui é o esfriamento. Então, observe que algumas das coisas que a gente imagina efetivamente ocorrem. Aqui nós vemos claramente, se isso aqui é constante de tempo, que a constante de tempo de aquecimento ela é menor do que a constante de tempo de esfriamento, né? E além disso, em termos do ganho, quando o sistema está frio, ele está mais longe da saturação térmica, portanto, o ganho é mais alto, né?
Observe que a gente poderia imaginar um esquema de utilizar isso para detectar, por exemplo, se a porta de um forno ficou aberta. Era para estar esquentando, alguém abriu a porta do forno inadvertidamente e veríamos certas coisas como essas acontecendo em parâmetros do modelo, que talvez seja o suficiente para soar um alarme ou chamar a atenção do operador. Okay? Por fim, deixe-me mencionar a questão da escolha do lambda. Neste exemplo, o lambda utilizado foi 0,99 e esta curva aqui, da constante de tempo, está reproduzida aqui nessa curva pontilhada. Okay? Então, vejamos o que ocorre se a gente for na direção de colocar lambda igual a 1, dizendo que damos o mesmo peso para aquecimento e para resfriamento. Então, é claro, quando chegamos na parte do resfriamento, a parte do resfriamento ela é puxada para baixo por essa parte que recebe o mesmo peso. Então, essa constante de tempo, em vez de estar acima de 1000, olha onde que está o 1000 aqui. Ela passa a estar um pouco abaixo de 1000. Então, vocês percebem que uma boa estimativa, no caso de um sistema que varia no tempo, não pode trabalhar com lambda unitário. Por outro lado, se o lambda descer muito, e o lambda descer muito significa descer de 0,99, 0,98, então pega um 0,97, observe que o esquecimento já é tal que o algoritmo parece não convergir. Aliás, aqui a gente até tem a impressão de que talvez convergisse, e se convergisse, convergeria para um valor próximo do correto, mas ele perde o fio da meada, porque isso aqui força um esquecimento de dados para trás e acaba que o sistema diverge, o algoritmo diverge. Portanto, esse ajuste do fator de esquecimento, ele merece atenção, nunca comece de um valor muito baixo, porque o algoritmo não vai comportar bem. Comece com alguma coisa muito próximo de 1 e vai ajustando, vendo qual que é o comportamento do algoritmo. Bom, por fim, esse algoritmo está disponível e implementado neste script que está disponível para vocês junto com o material do livro na plataforma ResearchGate.